Salmo 139, verso 1 em diante. É uma passagem muito conhecida que diz: Senhor, tu me sondas, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua ou na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Vamos orar para que Deus possa nos dar uma boa palavra. Soberano Deus, aqui estamos, ó Pai, neste importante momento também do culto, e que a sua voz venha ecoar, venha falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Já louvamos, oramos, ofertamos, e agora precisamos ouvir a sua voz nesse momento. Te damos graça, remove tudo aquilo que talvez venha querer roubar a tua palavra, para que ela venha entrar no nosso coração. Não permita que nada disso aconteça, e que a sua palavra, Pai, possa produzir frutos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Olha só que palavra interessante, que a palavra que Deus tem nos dado, e essa semana foi uma semana que Deus falou muito forte ao meu coração, sobre esse tema, o tema de descansar no Senhor. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas, estamos tão inquietos que não conseguimos descansar no Senhor. E tudo que o salmista vai escrever no Salmo 139 é que Deus, Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe quando Ele se assenta, quando Ele se levanta. Ele conhece os pensamentos do salmista, quando ele anda, quando ele deita. Todos os caminhos, Deus Ele sonda e Deus Ele conhece. E se Deus Ele sonda todos os meus caminhos, se Deus Ele conhece todos os meus caminhos, se Deus Ele guia os meus caminhos, por que é que eu vou temer algum mal? Parece que é sem lógica. A Bíblia, muitas das vezes, para nós usarmos como aplicação no estilo de vida, nos gera um pouco de dificuldade. Porque a todo tempo, a Bíblia está falando: confie, persevere, tenha fé, permaneça, tenha calma. Eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Só que nem sempre é assim que nós nos comportamos. A todo tempo, a todo momento questionamos a Deus por situações que não deram certas, situações que não tivemos êxito. Só que o salmista, ele está dizendo que o Senhor sonda, conhece, levanta, assenta e faz um monte de outras coisas. E o Salmo 139, ele é uma poesia muito inspiradora, se nós formos analisar. E ele fala sobre a intimidade e o cuidado de Deus para com cada um de nós, seus filhos. É isso que o Salmo 139 nos expressa, nos mostra. É justamente no Salmo 139 que nós somos convidados a refletir sobre como o nosso Deus nos conhece profundamente e também nos ama incondicionalmente. Foi no momento, é claro, de muita oração que o salmista escreve esse lindo salmo. E uma das coisas que nós temos que saber é que nós servimos um Deus zeloso. E eu quero que você entenda isso. Eu sirvo, você serve um Deus zeloso.
E o primeiro ponto que eu quero falar é que é um Deus que nos conhece completamente. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das tuas frustrações, das suas dificuldades, Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo o que você faz, o que você pensa e o que você deseja fazer. E esse salmo do versículo 1 até o versículo 6, a gente vai ver que Deus se apresenta como conhecedor do homem, ou do seu filho, melhor dizendo, e é um conhecimento completo, sem deixar reservas. Porque o versículo 1 inicia: Senhor, tu me sondastes e me conhece, tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. E Deus nos conhece desde o íntimo, isso é verdade. Deus nos conhece até os íntimos mais profundos dos nossos pensamentos. E o que você precisa saber é que Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o melhor para você. O que muitas das vezes é difícil nós entendermos. O que muitas das vezes é difícil nós relacionarmos com a nossa caminhada. Então entenda isso. Deus, Ele conhece você completamente. Não há nada em você que Deus precise conhecer. Não há nada em você que Deus precise estudar em você, pesquisar em você. Ele conhece todos os seus caminhos. Deus, Ele está sempre presente também na nossa vida. Ele não só nos conhece, como o Salmo 139 vai dizer que Ele está sempre presente. E o versículo 7 e o 8 vai dizer o seguinte: é impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo ao céu, aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Não há lugar onde possamos ir e escapar da presença de Deus. Eu quero que você entenda isso. Não existe nenhum lugar do mundo que você possa se esconder de Deus. Deus, Ele sempre está presente na sua vida, na minha vida, e é por isso que nós temos que confiar nele, porque ainda que as circunstâncias venham, ainda que a dificuldade venha, Ele está conosco. E diferente daquele que não tem Deus, somos nós. Não que nós não vamos passar dificuldade, vamos, mas estaremos com Deus. Enfrentaremos a dificuldade, mas com o quarto homem. E você sabe que aonde ele está, alguma coisa diferente acontece. Ele estava dentro da fornalha, por isso que ninguém se queimou. Ele estava com o povo quando eles atravessaram aquele mar. Com Moisés ele estava, e por isso que ninguém se afogou. Ele estava com Josué naquela prisão. Ele estava com os profetas, Ele estava com os homens que foram escolhidos. Ele está com você, Ele está comigo. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Nós precisamos deixar Ele fazer. A gente sabe que Ele não se atrasa, a gente sabe que Ele não se adianta, a gente sabe que Ele não nos trata com favoritismo. Ele ama todos nós, porque Ele é o nosso Pai. Ele realiza também todas as coisas perfeitamente no seu tempo. E muitas das vezes nós achamos que o nosso tempo é o tempo certo. Muitas das vezes nós questionamos a Deus porque algo não aconteceu, achando que era aquele tempo, mas não era aquele tempo. Porque Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega na hora certa. A gente pode dizer que
uma das principais coisas que tem causado e gerado ansiedade, depressão, que tem causado esses picos de ansiedade, são essa questão do imediatismo. Queremos tudo no nosso tempo, queremos tudo, e quando não conquistamos, nós nos frustramos, questionamos a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa: saiba que tudo está no controle dele, e se não aconteceu é porque não era para ter acontecido. Nós que somos cristãos maduros, pessoas que enxergamos diferente, nós não podemos ficar ansioso com coisa alguma, nós não podemos ficar depressivo com coisa alguma, nós não podemos ficar inquieto com coisa alguma, mas nós precisamos confiar nele, porque se não aconteceu é porque o tempo dele ainda não chegou na sua vida. E eu quero te provar isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. E aí o escritor ele começa a dizer: há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derrubar, há tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de se entristecer, tempo de dançar. E ele segue uma relação de coisas que está submetida ao seu tempo. Isso é verdade. Eu quero dizer que eu já passei por muitos conflitos e confrontos em relação ao tempo, mas o tempo é o local pelo qual, ou é o modo pelo qual Deus também se revela aos seus filhos. É por meio do tempo, é por meio da história. E muitas das vezes nós ficamos ansiosos, muitas das vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, mas o versículo de número 11 de Eclesiastes capítulo 3 vai dizer o seguinte: e no entanto, Deus fez tudo apropriado, ou tudo perfeitamente, para o seu devido tempo. E é isso que nós precisamos entender. Há um tempo para todas as coisas, e muitas das vezes nós questionamos a Deus: por que que isso não acontece? Nossa, eu estou com 30 anos de idade, já era para mim estar em um outro nível, já era para mim estar fazendo outra coisa. Talvez não era o tempo, e eu creio que para tudo tem um tempo. E se algo na sua vida começou agora, é porque o tempo chegou na sua vida. Porque todos nós passamos por um momento igual a uma árvore, igual a uma semente. Nós começamos como uma semente, assim também a nossa caminhada, e ao longo dos anos essa semente vai criando raízes, vai se fortalecendo. Alguns anos se passa também e essa semente começa a brotar, essa semente começa a ser vista. Só que antes disso tudo, muitas raízes foram geradas e foram criadas. Você precisa entender o momento em que as raízes estão sendo criadas e geradas na sua vida. Você precisa entender o momento em que a estrutura, em que a base principal está sendo estabelecida na sua vida. Não acharmos que tudo está fora do tempo, porque Deus ele sabe, ele controla o tempo, ele é dono do tempo e ele conhece o nosso tempo. Só que o que a gente tem que entender é que o salmista vai dizer que ele está sempre presente, mesmo no tempo pelo qual nós não alcançamos o que nós almejávamos. Mesmo no momento em que as raízes estão sendo geradas, Deus está presente na sua vida. Mesmo no momento da dificuldade do crescimento, porque a gente já aprendeu isso, e as ciências vai dizer que crescimento gera dor. E todo crescimento só é possível mediante a dor. Gera dor. E talvez essa seja a dor, a dificuldade.
o tédio por ter que esperar, às vezes o desânimo porque não acontece logo. Às vezes nos encontramos fragilizados porque não conquistamos tal coisa, porque não chegamos a tais níveis, vivemos uma vida frustrada. Mas você precisa entender o processo. Eu preciso entender o processo. Crescimento gera processo. Para uma criança atingir a sua maturidade, pela lei no nosso Brasil, são necessários 18 longos anos para que você possa comer o fruto, talvez de uma árvore, ou de uma árvore que produz uma manga, pode ser. Você precisa esperar alguns longos 4 a 5 anos. Então Deus, Ele manda te dizer, não é no seu tempo, mas é no tempo dEle. Talvez você pensou em criar algum atalho, mas não tente fazer isso. Você vai se frustrar. Isso vai retardar o seu crescimento. Isso vai impedir com que você cresça saudavelmente. Porque a questão não é crescer, mas é como eu estou crescendo. E crescimento não é algo que nós deveríamos nos preocupar. Sabe por quê? Porque eu vou te dar um exemplo. Quem tem filho sabe disso. Dificilmente a mãe e o pai, todos os dias, fica medindo a altura do filho. Alguém faz isso aqui? Fica medindo a altura do filho. A Pamela, meu Deus, a Pamela é fora de série. Sabe, todo dia você pega a trena e você fica medindo a altura. Cresceu meio centímetro. Ninguém faz isso. O que o pai e a mãe faz? Ninguém faz isso tirando a Pamela, gente. Mas ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Por quê? Porque a preocupação do pai, a preocupação da mãe é alimentar, é nutrir, é dar o cafezinho da manhã, é preparar o almoço, é preparar a janta. E o crescimento é consequência. Será que você entendeu? Deus está falando com você. Se alimente, procure se nutrir, procure se posicionar. Deixa Deus que Ele te dá o crescimento. Paulo, em uma certa ocasião, ele vai falar o seguinte: eu plantei, Apolo pregou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, porque só Ele tem capaz de dar o crescimento. Não se preocupe com crescimento. Não se preocupe com aquilo que não é responsabilidade sua. Faça o que é sua responsabilidade. Faça o que você tem que fazer. Tem muita gente que não está vivendo porque quer fazer o que é para Deus fazer. Quer ajudar Deus nas situações. Eu preciso ajudar Deus. Ei, Deus, você está demorando. O possível você vai fazer. Só que o impossível continua deixando nas mãos dele. E esse é o segredo para a vida. Às vezes nós questionamos que tal coisa não aconteceu. Mas quando você ora, quando você reconhece que tudo está no perfeito tempo de Deus, e que você só precisa fazer as coisas certas, você só precisa fazer a sua parte, você descansa. E esse descansar no Senhor é tão importante para nós. Porque isso quer dizer que nós confiamos nele. Isso quer dizer que nós acreditamos nele. Nós precisamos confiar nesse Deus. Porque assim como um habilidoso artesão, o nosso Deus nos moldou com amor e precisão para os propósitos da tua vontade.
Ele nos criou para propósitos, e nós precisamos entender que Ele movimenta a história, que Ele faz com que a história seja realizada, seja cumprida, e que você venha entender isso nessa noite. Nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos deixar toda a incredulidade de lado. Nós falamos aqui de um Deus que conhece completamente o nosso íntimo. Nós estamos falando agora de um Deus que está sempre presente em qualquer situação. E até o tempo Ele controla, porque Ele é quem domina todas as coisas. E nós agora iremos falar de um Deus que nos criou com um propósito. Esse Deus, Ele nos fez com um propósito. O versículo 13 ao 18, o salmista vai dizer o seguinte: Tu formastes o meu interior, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Repare que o salmista, ele não está pedindo nada a Deus. Repare que o salmista, ele não está questionando a Deus, mas ele só está confirmando tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele só está sendo impactado por essa revelação da palavra de Deus, do cuidado, do propósito, do reconhecimento de Deus para com a vida do salmista Davi. Então a gente tem que entender que Deus, Ele nos formou com um cuidado, e Ele tem um plano específico para cada um de nós. Muitas das vezes nós achamos que o plano do outro é o mesmo plano que Deus nos escolheu. Muitas das vezes nós vivemos por comparações, e isso é o que tem desanimado, causado muita tristeza em muitas pessoas. Comparar sua história, comparar o capítulo da sua história com o capítulo da história de um outro ou de alguém. Não faça isso. Nós fomos criados para reconhecer a grandeza de Deus. Esse é o propósito que nós fomos criados. Nós fomos criados também para adorá-lo de todo o nosso coração. Nós fomos criados para recebê-lo, ou para perceber Deus por meio de tudo que Ele fez. Nós precisamos perceber Deus em todas as coisas criadas. Tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, foi com um propósito. E o propósito que Ele nos criou foi reconhecer a sua autossuficiência. Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória e todo o poder. Salmo 19:1 vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Versículo 2: dia após dia Ele continua a falar, noite após noite Ele o torna conhecido. Versículo 3: não há som, nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Isso é verdade. O sol, os céus não falam, mas eles apontam a grandeza de Deus. Eles prefiguram, eles mostram a grandeza de Deus. Não falam uma palavra, mas a sua mensagem chega a toda a terra. Essa tem que ser a nossa convicção. Temos que crermos que nascemos para adorar a Deus, para reconhecer que Ele é o nosso Cristo, que Ele é o nosso Deus. Esse é o propósito pelo qual o salmista Davi também vai expressar no Salmo 139. Nós fomos criados para um propósito. E assim também como um artista,
A gente pode dizer que Deus, Ele criou toda a sua obra de arte. E nós precisamos enxergar Deus, precisamos enxergar os vestígios de Deus em toda essa obra de arte que Ele criou, que Ele formou. Temos que ter essa autopercepção de reconhecer Jesus na criação. Ele está conosco, não temas, não se espante, não tenha medo. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a gente nessa caminhada. Não acha que tem alguma coisa fora do controle, porque não tem. Ele é um Deus que une propósitos. Ele é um Deus que no final, talvez agora você não entenda, mas no final você vai entender o porquê que tudo isso está acontecendo. Eu não sei a situação que você está enfrentando. Aqui nós temos diversas situações. Talvez de situações de misérias, talvez situações de intrigas, talvez situações de dificuldade financeira, talvez situações de casamento que está a um fio por um fio. Eu não sei, mas cada um aqui tem um problema. Mas saiba que Deus está presente com você, amém? Saiba que Deus está com você nessa caminhada. E entender isso é muito bom. Deixa Ele conduzir a sua história, deixa Ele conduzir a sua vida. Porque eu creio que no final tudo vai dar certo. O salmista, depois de expressar toda a gratidão, todo o reconhecimento, tudo aquilo que Deus realmente é e faz e cumpre na sua vida, ele, a partir de agora, a gente vai ver isso muito bem ilustrado no verso de número 23 e 24. O salmista reconhece Deus e ele faz alguns pedidos para Deus. Ele pede para que Deus sonde os seus caminhos. Ele pede para que Deus possa te conduzir agora nessa caminhada. Ele pede para que Deus ele venha sondar o seu coração e guiá-lo em toda a sua caminhada, de toda a sua vida. E o que nós entendemos é que o Salmo 139, ele nos lembra que somos profundamente conhecidos por Deus. Porque se nós servimos a um Deus que nos conhece, nós não podemos temer mal nenhum. Não podemos ter medo de nada, não podemos duvidar de nada, mas precisamos somente confiar nesse Deus Todo-Poderoso. E é esse convite que eu quero te fazer: confie em Deus. Eu quero que você confie em Deus, independente da situação. Confie no Senhor. Exerça a fé que há em você. Exerça a fé que há na sua vida. Lembra o que Jesus falou, que ainda que nós venhamos ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é o suficiente para que a situação adversa, para que a dificuldade da nossa vida, para que o estado de miserabilidade, ele possa ser transformado. Vamos ter fé, igreja. Vamos confiar nele. Não andeis inquieto com coisa alguma. Talvez é aquela faculdade, talvez é aquela oportunidade de emprego. Faça a tua parte, porque o impossível, Deus, ele está fazendo e cuidando. Nós falamos de um Deus que está sempre presente. Nós falamos de um Deus que nos conhece, ainda que no mais profundo do nosso íntimo. Nós falamos de um Deus que tem um propósito para cada um de nós. E no final nós temos que fazer como Davi: reconhecer
e deixar Ele agir na nossa vida. Somente quando eu fui entender isso, que a minha ansiedade caiu por terra. Sabe, às vezes a gente fica tão ansioso. Talvez você vai comprar alguma coisa e a situação começa a enrolar. E aí você fala, eu acho que é o diabo. Mas não, irmão, nem sempre. Às vezes você vai comprar um carro, aí você manda o documento, não aprova. Fique tranquilo. Não era o tempo. Quando você começar a entender isso, você vai viver uma vida diferente. Você vai parar de viver uma vida de sofrimento. Sofrimento por antecipação. É isso que muitos têm vivenciado. Não deu certo, pressão sobe, não dorme, a boca seca. Irmão, relaxa. Se não deu, não era para dar mesmo. Já era. Mas era uma oportunidade. Não era seu. Não era seu. Não interessa. E você tem que entender isso. Tem gente que fica insistindo. Mas eu vou ali, aí não dá certo de novo. Aí faz isso, não dá certo. Aí faz isso, daqui a pouco. Aí ele entra. Aí depois de alguns meses você vê. Não aguento pagar. Estou enrolado. Não deu certo. Não funcionou. Agora quando você entende, pode ser a maior oportunidade, irmão, da sua vida. Senhor, o que tiver que ser meu vai ser. O que tiver que acontecer vai acontecer. E pronto. Quando você começa a viver assim, é tão gostoso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele já predestinou toda a história. Certo? Alguém crê nisso? Deus, Ele não está submetido a tempo, a espaço, a altura, a profundidade, a altura, nada. Nós temos que ir embora dormir para acordar amanhã. Por quê? Porque nós, seres humanos carnais, temos o tempo como parâmetro de sobrevivência. Mas Deus não. Ele olha para nós, Ele olha para a história, Ele já te vê até a 10ª geração dos seus filhos, netos, e a história é concluída e fechada. Então Ele sabe de tudo, irmão. Fica tranquilo, fica em paz, não precisa sofrer por nada, não. Ele sabe, Ele cuida. Agora, claro, nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Faça com excelência a sua parte. O resto, Ele faz, Ele completa. Então, o que nós podemos entender é que nós temos que nos alegrar na certeza desse cuidado. Ele cuida, Ele sonda, Ele nos responde. E essa foi a revelação que Ele entrega para o salmista e que Ele faz o salmista refletir agora. E por isso que o salmista fecha o versículo 23 e o 24, dizendo para que o Senhor venha sondá-lo e guiá-lo por toda a sua vida. E qual é a maior prova de que Deus, Ele amou o salmista e de que Deus, Ele nos ama? A maior prova do amor de Deus pela vida do salmista e pela nossa vida foi a seguinte: ela foi expressa na cruz de Cristo. Deus, Ele nos amou tanto, e foi o que o pastor Alex falou aqui no momento da oferta, que Ele deu, Ele entregou o seu único filho chamado Jesus. E aí você talvez tenha dúvida: mas será que Ele cuida? Mas será que Ele me ama? Mas será que Ele me guarda, que Ele me protege? Sim, Deus nos amou em Cristo Jesus. Quando Ele decide dar o seu Filho, quando Ele decide entregar o seu Filho. Agora entenda comigo e raciocina comigo. Se tudo que nós falamos aqui, que o salmista escreveu, pelo que nós cremos nas Escrituras como verdadeira revelação de Deus, se tudo que nós falamos aqui for verdade, se Deus realmente me sonda, me conhece, se Deus realmente entende os meus caminhos, conhece todos os meus caminhos, se Ele põe sua mão sobre mim, se Ele sabe o que nós precisamos, se Ele sabe
todo o presente, o passado e o futuro da nossa história, se Ele não se atrasa, se Ele não se adianta, se Ele não trata com favoritismo ou imparcialidade, se tudo que nós falamos aqui é realmente verdade, no que eu creio que é, porque eu creio na palavra, e eu creio que também você acredita, então só nos resta se entregar ao Senhor. Só nos resta deixar ou permitir que Ele guie os nossos caminhos e a nossa história. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!